O meu Deus não é um Deus de coisas velhas, amém, igreja? Meu Deus é um Deus de coisas novas. Meu Deus é um Deus de renovo. E renovo é novo de novo. Amém? O meu Deus é um Deus de recomeços. Quando você se arrepende, quando você clama, quando você o busca, você pode recomeçar na sua vida de novo. Amém? Deus te dá um recomeço. Estava brigando com Deus sobre aquilo que eu iria pregar, ministrar nessa noite, e trouxe o que Deus tinha me dado algumas quartas-feiras atrás, não sei se foi em fevereiro ou março, e eu compartilhei com as pessoas na quarta-feira, eu acho que eu não compartilhei no domingo, eu estava sentadinho ali, e Deus me mostrou vinho novo sendo derramado sobre o altar de sacrifício. E Deus me mostrava odres novos se rompendo, odres velhos rachando. Fica assim, meu Deus, o que vem ser isso, né? Aí o que Deus trouxe para mim era o quê? Eu estou fazendo coisas novas. Aí domingo o pastor Alexandre vem aqui pregar na igreja. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Deus é um Deus de coisas novas, amém? Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de recomeços. Odres velhos vão se quebrar, vinho novo vai vir, amém? Vinho novo do Senhor está vindo, e sacrifício novo também nós vamos oferecer ao nosso Deus. Mas primeiro Deus vai derramar, Deus vai fazer em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Você está preparado para aquilo que Deus vai fazer? Você quer receber aquilo que Deus vai fazer? Mas para receber vinho novo tem que ser o quê? Ó, vinho novo. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 36. Lucas capítulo 5, versículo 36. Lucas, capítulo 5, versículo 36, a palavra do Senhor nos diz. Jesus contou-lhe uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, em odre velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará o odre, a vasilha, se derramará, e a vasilha, o odre, se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. O Senhor está se movendo, Deus, sobre esta igreja, sobre as nossas vidas nesses dias, com coisas novas, Senhor. Mas para viver coisas novas, Deus, nós precisamos também estar, ó Pai. Nós precisamos estar também sendo, Deus, odres novos. Deus, e tem pessoas que estão ainda vivendo nas velhas coisas, Senhor. Existem pessoas que pararam lá atrás, mas eu sei que o Senhor fará coisas novas sobre cada um que está aqui nessa noite. Eu sei, Espírito de Deus, que o Senhor já soprou sobre este lugar, e o Senhor já começou a operar, Deus, sobre cada vida, sobre cada coração, e essa palavra frutificará em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. Haverá vestes novas e haverá odres novos neste lugar, Senhor. Talvez, Deus, pessoas chegaram aqui rachadas, remendadas, mas sairão daqui novas, com vinho novo e veste nova, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus.
um pouco, eu sempre quis entender essa passagem de uma forma mais completa. E se nós lemos ela por cima, a gente não entende ela. Mas de uma forma simples e resumida é: o velho não comporta o novo. O velho não comporta o novo. Não dá para se viver coisas novas se tendo ainda coisas velhas. E quando nós olhamos aqui para o contexto que está acontecendo aqui, Jesus chama Levi, Mateus, publicano, cobrador de impostos. Apesar que a função de Mateus era mais da coletoria, ele ficava num lugar recebendo os impostos. E Jesus chama esse homem prontamente segue a Jesus. Como que o Leandro abriu o culto? O que tem que fazer para seguir Jesus? Siga. E você tem que largar o quê? O que Mateus, o que Levi fez? Ele deixou o que para trás? Tudo. Deixando tudo, o seguiu. E como que ele recebe Jesus na sua casa? Um banquete. Mateus fala: eu vou receber o meu Senhor como o melhor que eu tenho. Eu estou vivendo coisas velhas, mas o que esse homem diz são coisas novas. O que esse homem diz, ele diz com autoridade: eu nunca ouvi os mestres da lei e os fariseus falando dessa forma. Esse homem tem coisas novas para me dar. Eu vou chamar os meus amigos. Eu vou chamar quem? Os publicanos e os pecadores para estar comigo à mesa. E ali Jesus começa a ser questionado, porque Jesus está se sentando com publicanos, porque Jesus está se assentando com pecadores. Mas sabe por que Jesus está sentando com publicanos e com pecadores? Porque Jesus veio para fazer o que a lei não foi capaz. Jesus veio para fazer o que os fariseus não foram capazes. Os mestres da lei não foram capazes. Jesus veio para trazer coisas novas para aquelas pessoas. Jesus veio trazer vida para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas que estavam vivendo nas suas velhas práticas. Lucas 5, 31 e 32 diz: Jesus lhes respondeu, respondeu aos fariseus e mestres da lei: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Por isso que na igreja muitas vezes tem pessoas que vão se chegar como aqui. Vão chegar como aqui? Doente, sim ou não? Mas Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. O que é isso? Arrependimento é mudança do quê? De vida. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é conversão. Ou seja, não dá para eu falar também o quê? É que lógico, a gente tem os nossos defeitos, como o Leandro abriu o culto. Defeito é uma coisa, mas não dá para a gente viver na vida de pecado que a gente viveu um dia lá atrás. Amém, igreja? Não dá para a gente ficar sempre justificando pecado, não, porque Jesus veio para fazer coisas novas. Jesus não veio para deixar você do jeito que você chegou. Jesus não veio para permitir que você fique da mesma forma que você é há 10, 20, 30 anos atrás. Jesus veio para fazer coisas novas na sua vida. Amém, igreja? Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras velhas e fazer coisas novas. Porque Jesus é o Senhor do novo. Jesus é o Senhor do renovo. Jesus é o Senhor do recomeço. Jesus é o Senhor da nova vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus é o Senhor das coisas novas. Amém. Glória a Deus. Estamos na luta que são esses dias aí, Então Jesus, depois ele é questionado pelos discípulos de João. Por que os seus discípulos não jejuam e oram, como os discípulos dos fariseus, e como os discípulos, nós discípulos de João? Jesus vai falar muito simples. Enquanto eles estão na presença do noivo, eles estão o quê? Em festa. Mas vai chegar o dia que eles terão que jejuar e orar. Só que o que acontece? Tanto os fariseus e os discípulos dos fariseus e os discípulos de João, eles estavam vivendo debaixo da velha
aliança. Sim ou não? Eles estavam ainda debaixo do quê? Do velho. Tanto que João Batista vai falar: aquele que vem após mim é maior do que eu, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque há coisas novas que virão, e as coisas novas são maiores do que as velhas, porque as coisas velhas são sombra, mas as coisas agora em Cristo são reveladas, são plenas e são completas. Amém? Amém. O que Jesus está falando é mais ou menos assim: não adianta jejuar e orar se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada jejuar e orar se Deus realmente não te tornou uma nova criatura. Gente, por incrível que pareça, tem gente que jejua e ora e não é crente. Como assim, pastor? Eu já fui orar com gente do monte e a gente ficava lá 3, 4 horas orando. Eu vi o cara orando e falei: rapaz, esse cara é muito crente. Sem brincadeira. Esse cara é muito crente. Ele ora, acontece um monte de coisa. Ele ora, as pessoas caem lá no poder. Ele ora e não sei o quê. Ele evangeliza, leva 1000 pessoas. Era assim? Você lembra desse tempo? Eles lembram. Depois você vai ver tudo que aconteceu com a pessoa. Você fala assim: meu Deus do céu. Chegou um tempo que ele estava namorando 3 meninas da igreja ao mesmo tempo. Falando que o filho ia chamar Moisés. Não, chega aqui para ser piada. Chega para ser piada. Por quê? Ainda, na verdade, é uma velha vida. Mas com aparência de coisa nova. Mas chega uma hora que rasga. Chega uma hora que se revela o que é. Não tem como, rompe, quebra. Não tem como esconder. Deus não quer que você ande com vestes velhas. Deus não quer que você seja odre velho. Deus quer te dar vestes novas. Deus quer te fazer odre novo e fazer coisas novas na sua vida. Amém, igreja? E assim como o Espírito de Deus se derramou sobre a igreja lá em Atos, Deus quer se derramar sobre mim e sobre você. O Espírito Santo de Deus quer fazer coisas novas na minha e na sua vida. E o tema da minha mensagem nessa noite é: o Senhor faz tudo novo. Então olha para a pessoa que está falando e diz assim: o Senhor fará tudo novo. Mas antes disso, Ele vai te fazer novo de novo. Glória a Deus! Porque Deus não é Deus de coisas velhas. Deus é Deus do novo. Culto do legado não é culto de gente velha, não. Não é que o Leandro falou? Culto do legado é gente o quê? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como o quê? Da águia, de gente que está voando às vezes mais do que muito jovem e adolescente. Amém? Por quê? Porque estão vivendo coisas novas na presença de Deus. Tem jovem e adolescente morrendo, vivendo coisas velhas. E tem gente que de idade é velha, mas está vivendo coisas novas, porque Deus está dia após dia fazendo coisas novas sobre a vida dela. Amém, igreja? Glória a Deus. Então se alguém fala assim: você está velho, estou velho coisa nenhuma, estou novo, estou renovado. Deus me renovou. O Espírito de Deus está se movendo na minha vida, está agindo, fazendo coisas novas todos os dias. Então nessa passagem que nós lemos, nós vamos aprender sobre coisas velhas e coisas novas. E primeiro, o velho estraga o novo. Primeiro, o velho estraga o novo. Ninguém tira um remendo de roupa nova. Imagina, você tem uma roupa nova. Você vai rasgar a roupa nova para colocar, remendar uma roupa velha. Você acabou de ganhar uma roupa nova, um vestido novo, uma camisa nova. Você vai rasgar aquela roupa nova para remendar uma roupa velha? Alguém vai fazer isso? Faz sentido fazer isso? Não. Não tem como. E naquela época era comum o quê? Era comum as roupas, o quê? Jesus sempre foi muito prático, né? Jesus fala de peixe, Jesus fala de semente, porque ele está falando que as pessoas entendem. Jesus está falando assim, ó:
ninguém vai pegar uma roupa nova, vai rasgar. Por mais que era comum eles fazerem o quê? Era comum eles fazerem retalho. Era comum pegar roupa, às vezes roupas antigas ou panos antigos, para remendar roupa o quê? Roupa velha. Ok, remendar roupa velha com pano velho, beleza. Dá para remendar roupa velha com pano velho, mas não dá para remendar roupa velha com pano novo. Não dá para fazer isso. Por quê? O pano novo, ele ainda está o quê? Firme. A hora que lavar como que é novo, vai fazer o quê? Vai rasgar. O que a gente aprende com isso? Para de tentar consertar o que não tem conserto. Para de tentar resolver aquilo que nem Deus resolveu. Ô louco, pastor, nem Deus resolveu. Por quê? Porque a pessoa não permitiu que Deus resolvesse. Não tente ser Deus. Não tente consertar aquilo que você não tem controle. Por quê? Às vezes está querendo consertar coisa velha, que não vai dar certo. Precisa ser feito novo de novo. Amém? Para de insistir naquilo que Deus falou para você não insistir. Existem coisas que não vão mudar. E por mais que você traga coisas novas, vai continuar o quê? É velho, não vai conseguir mudar, não vai dar certo. Sim ou não? Vai rasgar. Não se associe, presta atenção aqui, não se associe com quem quer viver uma vida velha. Com quem que você vai se associar? Com quem que você vai ter amizade? Com quem você vai ter sociedade? Com quem que você vai se relacionar? Quem vai ser seus melhores amigos? Com quem que você vai namorar? Com quem que você vai casar? Não, roupa nova não dá para se encaixar com roupa okay, com pano velho. Sim ou não? Sim ou não? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E ninguém põe o vinho novo em vasilha ou odre velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará o odre, se derramará, e o odre se estragará. O odre ele era feito de couro de animal para guardar líquido. E muitas vezes o quê? Apertava a uva, saía o suco e guardava a uva, assim não. E o vinho novo era colocado ali naquele odre. Só que se era colocado em odre novo, em odre velho, o odre velho ele podia se romper. Por quê? Porque conforme se estoca o vinho, ele vai passando por um processo de fermentação, ele vai se expandir, ele vai crescer, e o odre velho não vai o quê? Suportar. Odre velho não permite crescimento e expansão. Se você continuar vivendo coisas velhas, você vai continuar sempre no mesmo lugar. Se você continuar andando com quem Deus falou para você não andar, você vai continuar no mesmo lugar. Se você vê que algumas coisas você não vê crescimento, não estão se desenvolvendo, será que não é hora de você orar e falar, Deus, será que não é para eu caminhar para outro lugar? Será que não é hora de eu procurar um outro emprego? Será que não é alguma coisa que o Senhor quer que eu faça que eu cresça mais? Porque as coisas não mudam. Não estou falando que você tem que sair do seu emprego, misericórdia. Mas eu estou falando assim, que Deus não é um Deus que quer que nós fiquemos vivendo que coisas velhas, que não permitem o crescimento. Porque odre novo recebe vinho novo. E vinho novo ele está em processo de transformação. Amém, igreja? Cristão velho estraga cristão novo? Odre velho estraga odre novo, você não? Sim. A pessoa vai lá, se converte. E esse amor por Jesus aí vai passar, isso aí é passageiro. Isso é fogo de palha, isso é primeiro amor. Porque você está no primeiro amor. Como você está no primeiro amor ainda, por isso que você faz isso por Jesus. Por isso que você vai orar, por isso que você busca Deus, por isso que você o quê? Odre velho estragando odre novo. Mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Que o teu amor por Jesus não vai se apagar. Que o teu amor por Jesus vai queimar cada dia mais.
Adolescente, jovem, você que foi para acampamento, não vai ser fogo de palha não, que vai durar um acampamento e depois tem que vir outro acampamento para te incendiar de novo, não. Vai vir vinho novo sobre a tua vida, vai vir derramar novo sobre a tua vida. Basta você orar, basta você buscar, e você vai orar e você vai buscar, porque haverá vinho novo de Deus, dia após dia, sobre a tua vida, no nome de Jesus. E o vinho que Deus vai derramar novo, o Espírito de Deus, haverá um avivamento de Deus através da sua vida. Haverá um mover de Deus através da sua vida. O Espírito de Deus que se derrama sobre a sua vida, você vai dar de beber para outros também, amém? Do seu interior vai fluir o quê? Rios de águas vivas. Do seu interior vai ter vinho novo para dar para as pessoas, amém, igreja? Amém? Vidas vão ser impactadas o quê? Através do Espírito de Deus que está se movendo dentro de você. Quem crê nisso? Então o velho não vai estragar o novo de Deus na sua vida, amém? Amém? Entendeu o que eu quis dizer? Então, odre velho está aí nessa noite, odre fofoqueiro, odre linguarudo, odre pessimista, odre do olho impuro, odre da mente perturbada. Deus vai te fazer um odre novo no nome de Jesus. Deus vai derramar coisas novas sobre a tua vida no nome de Jesus. Deus vai renovar a tua visão no nome de Jesus. Deus vai reavivar os dons da tua vida no nome de Jesus. A tua língua que é usada para amaldiçoar e fofocar vai ser usada para abençoar, para levantar, para restaurar no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Segundo, o Senhor te faz novo para viver o novo. O Senhor te faz novo para viver o novo. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo. E aqui a palavra vinho novo, novo aqui, no original dá a ideia de novo de tempo, novo fresco, feito há pouco tempo. E aqui, a vasilha, né, nova, o odre novo, dá a ideia do quê? De algo também que é o quê? De qualidade, que ainda não está estragado. O que a gente entende? O odre, ele vai ter um tempo de duração, sim ou não? Ele vai poder receber vinho novo uma vez? Sim. Ele vai poder receber vinho novo duas vezes? Sim. Ele vai poder receber vinho novo algumas vezes, sim ou não? Sim. Mas chega uma hora na nossa vida, igreja, que Deus tem que fazer de novo algumas coisas em nós. Sim ou não? Sim. Na nossa vida com Deus, existem momentos que Deus precisa fazer algumas coisas novas de novo. Existem momentos na nossa vida que Deus precisa reacender algumas coisas de novo. Porque parece que a gente entra num ritmo, às vezes até servindo a Deus, servindo a igreja, se sacrificando, enfrentando problemas na igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa, na saúde, e a gente está se sentindo o quê? Sem alegria, sem vinho novo. Mas Deus é o Deus que derrama vinho novo sobre odre novo, amém? Quando Jesus multiplica o vinho, ele multiplica vinho o quê? O vinho que Jesus multiplicou não é vinho fermentado. Jesus não multiplicou vinho alcoólico. Jesus fez vinho o quê? Novo. Jesus fez vinho novo. Jesus não fez vinho fermentado. Jesus fez vinho o quê? Na hora, fresquinho, puro, sem estar misturado com água. Porque para você dar uma festa de 7 dias, eles misturavam o quê? Com água. Para render. Tangue, alguém conhece o tangue aí? Alguém acha o suco Aurora, Garibaldi, muito forte, reduz um pouco na água? E eles faziam isso. Porque como você vai alimentar um monte de gente, 7 dias não tem como. Jesus faz um suco puro, Jesus faz um suco novo, amém? Vinho novo. Gente, aí tem que parar para explicar aqui que é a palavra vinho. A palavra vinho no grego, olha, só tem uma palavra, tá? Isso na classificativa a gente explica lá, quando eu falo da questão da bebida alcoólica. Mas Jesus é um Jesus, nosso Senhor, é um Senhor que faz o quê? Coisas novas. Vinho fermentado é vinho novo ou vinho velho?
cristão tem que se encher de vinho velho ou de vinho novo? O cristão tem que se encher de vinho novo. E às vezes você fala assim: ah, Deus, um dia lá atrás o Senhor fez isso na minha vida. O Senhor já fez isso na minha vida. O Senhor fez isso. Eu vivi isso com o Senhor. A gente tem que se lembrar das coisas velhas, não? Sim. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro das coisas que eu vivi com Deus. Eu agradeço a Deus. Obrigado, Deus, porque eu vivi isso com o Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor agiu na minha vida desta forma. Obrigado, Deus, eu trago à minha mente que me dá esperança, que o Senhor agiu assim, fez isso, fez aquilo outro. Obrigado, Deus, que o Senhor foi fiel na minha vida até aqui. Só estou aqui porque o Senhor agiu na minha vida e na minha história. Eu me lembro lá de trás. Eu nem me lembro da forma que Deus agiu. Mas levanta a mão para o céu e fala assim: eu não vou ficar vivendo das coisas velhas. Porque Deus quer me fazer novo de novo. Ele quer derramar algo novo sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Quem crê diz amém? Amém. E você vai fluir de novo no nome de Jesus. Você tem que parar de olhar para os olhos que estão à sua volta. E você tem que olhar para o olho que você está sendo. Ah, não muda, meu esposo não muda, minha esposa não muda. Primeiro, seu esposo, sua esposa é crente, tem que pensar se é cristão de verdade ou não. Se ele for um cristão de verdade, ele vai permitir o agir de Deus, o mover de Deus sobre a vida dele. E ele pode se mover sobre esse homem. Ah, pastor, ele é cristão sim. Então ora, pede para Deus derramar sobre a vida dele. Pede para Deus abrir os olhos dele. Pede para Deus constranger ele, sim ou não? Sim, você vai conseguir mudar? Não. Ah, pastor, meu patrão não muda. Meu filho não muda, minha filha não muda. Ai, meu Deus, o pastor Lucas não muda, o pastor Roberto não muda. Meu líder não muda, tal pessoa não muda, meu irmão da igreja não muda, meu líder não muda da igreja, tal pessoa não muda, ela é desse jeito, sempre foi assim. Meu irmão, às vezes o outro vai mudar, você tem que esperar o outro mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Não é a lei que tem que mudar, eu tenho que mudar. Primeiro, eu tenho que permitir o Espírito de Deus se mover na minha vida e me mudar. Sim ou não? Deus quer fazer de nós obras novas. Deus quer se derramar sobre nós e nos encher de vinho novo de novo. Amém, igreja? Mas só vive isso quem nasce de novo. Quando Nicodemos vai lá falar com Jesus, o que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, você não está entendendo nada, sabe por quê? Você não nasceu de novo. Você não tem que nascer da carne. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa provar do vinho novo que eu tenho para dar para você. Essa religiosidade, você me procurou à noite, sabe por quê? Porque toda a sua religiosidade não te salvou. Porque toda a sua religiosidade não trouxe paz a você. Porque toda a sua religiosidade não te deu alegria, satisfação, contentamento em Deus. Mas eu, Nicodemos, digo para você que se você nascer do Espírito, eu tenho vinho novo para você. Eu tenho água nova para você. Eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Glória a Deus, igreja. Não adianta vir tomar ceia uma vez por mês, como se fosse um passe, como se fosse comer uma hóstia, como se fosse meio de graça, sacramento. Eu não sou presbiteriano, eu sou batista. Porque isso aqui não vai me salvar. O que vai me salvar é se realmente para mim isso tem um significado. Se eu realmente temo ao Senhor, se eu realmente levo a sério a ceia do Senhor, se eu levo a sério o sacrifício de Jesus em si. Do restante não vai adiantar de nada eu bater ponto na igreja. Eita, pastor, misericórdia. Mas para Deus fazer algo de novo, Deus tem que quebrar o que está velho aí dentro. Deus quer quebrar coisas velhas na sua vida. Tito 3,4. Qual que diz lá? Tito 3, versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, então Deus manifestou seu amor, sua bondade, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, não que a gente fez alguma coisa boa,
mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito que Ele derramou sobre nós, foi pouquinho não, Ele derramou o seu Espírito sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que o texto aqui está falando? Jesus, o Senhor, teve compaixão e misericórdia de nós, e Ele nos salvou, por meio de quem? De Jesus. E por meio de Jesus, o que foi derramado sobre nós? O Espírito Santo. De que forma? Um pouquinho. Generosamente, de forma abundante, de forma que transborda. Amém? E o que a palavra regenerador é? Regenerador é mudança radical. Regenerador é produção de uma nova vida consagrada a Deus. Regenerador é, sabe aqui foi usada essa palavra regenerador? Quando a terra foi destruída e Deus fez o quê? Recomeço. Sim ou não? A terra teve que ser, não foi assim no dilúvio? Destruiu tudo e Deus fez o quê? Recomeço. Quando Jesus voltar e vier o juízo sobre a terra, o que vai acontecer? Vai destruir tudo, vai ser regenerado. Isso que significa regeneração, igreja, na minha e na sua vida. Sabe o que significa regeneração? Que as coisas da velha vida não ficam mais na nossa vida. As coisas do passado ficam atrás. As coisas da carne ficam atrás. Porque quem age na minha e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Deus nos faz o quê? Odres novos. Ele nos regenera, Ele nos renova, nos faz nova criatura para nos dar vinho novo. Terceiro e último, não se acomode ao velho. Não se acomode ao velho. Ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então não se acomode ao velho. Jesus está falando que qual vinho é melhor? O novo. E nós muitas vezes falamos o quê? O que é melhor? O vinho velho. Vinho velho está o quê? Fermento. Vinho velho está o quê? O que Paulo fala em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho velho, da dissolução, da carnalidade. Não vos embriagueis com o vinho da contenda. Não vos embriagueis com este vinho velho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não se encha mais do que da fofoca, não se encha mais do que da imoralidade sexual, não se encha mais do que das brigas, das facções, da amargura, do ódio, da contenda, da inveja, da raiva. Não se encha mais com essas coisas. Não se embriague mais com aquilo que o mundo está se embriagando, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não se embriague com o que o mundo está se embriagando. O mundo está se embriagando com tantas coisas. É o meu time de futebol, é a roupa, é o carro, é a casa, é o status, é a glória, é a fama, é o reconhecimento diante dos homens. As pessoas estão se embriagando com tantas coisas que alimentam somente a carne. Mas o Espírito de Deus veio falar assim para você nessa noite: eu vou quebrar coisas velhas na sua vida se você permitir. Porque nada disso está te dando alegria. Porque essas coisas velhas não estão te trazendo alegria. Mas eu tenho um vinho novo e alegria nova para te dar. Amém, igreja? Até quando você vai ficar se embriagando com a velha vida, pecados antigos, vinho velho? Deus quer te encher. O que diz lá em Gálatas? Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Vinho velho.
Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, lembrando o começo do culto de novo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É fácil se acomodar com o que é velho? O vinho velho é melhor, não é o que eles falaram aqui? Sim ou não? É fácil se acomodar com as coisas velhas? É fácil ou não? Mas Jesus está falando assim: você não foi chamado para satisfazer as obras da carne. Você veio para viver pelo meu Espírito, para andar no meu Espírito. Você veio para ter o fruto do Espírito dentro de você. Você veio para que eu te chamei para impactar vidas. Eu te trouxe nesse lugar para te encher da minha presença. Eu te trouxe a minha comunhão com os meus santos, para que você também seja um santo, escolhido, separado, consagrado, que viva na minha presença. Você não veio no culto para participar mais de um culto, não. Você veio no culto porque Deus quer te fazer de novo e derramar coisas novas sobre a tua vida. Meu irmão, até quando você vai ficar com esse pijama velho? Pergunta para a sua esposa ou para o seu esposo se ele gosta do seu pijama velho. Pergunta aí para o seu esposo ou para a sua esposa se ele gosta do seu pijama velho. Parece que você está lá, a sua esposa chega parecendo o Mano Brown, aquela bermuda larga, camiseta. Você quer? Você quer que sua esposa faça isso? Mas é velho, é tão macio, é tão confortável, é tão gostoso. Não é assim? As coisas velhas são assim. É tão gostoso, é tão macio. Como que eu vou colocar agora um pijama novo? Esse carro velho é velho, não gosto tanto desse carro velho. Ele me dá trabalho, mas eu amo ele. Ele tem valor sentimental para mim, quem cuida dele. Se você tem dinheiro para ter carro velho, beleza, cuida dele, investe nele. Mas dependendo, meu irmão, melhor você andar de bicicleta que ter carro velho. Sim ou não? Sim ou não? É melhor. Trabalho. Quero falar para você que muitas vezes Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações, Deus vai permitir que você passe por lutas, para que você saia desse pijama velho, rasgado, para que Ele te revista de vestes novas, para que Ele te vista como um príncipe do Senhor, uma princesa de Deus, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de Deus. Não é para você andar com pijama velho, é para você andar como um homem e uma mulher de Deus, e as pessoas vão olhar para você e falar assim: lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus com vestes novas, e ela tem algo diferente, porque ela tem vinho novo. Ele ora e Deus faz, ele clama, o céu vem. Amém, igreja? Meu Deus, essa mulher sempre tem uma palavra de Deus para a minha vida, esse homem sempre tem uma palavra de Deus, um conselho bom para me dar. Por quê? Porque está carregando o vinho novo. Glória a Deus, igreja. Então vamos deixar as coisas velhas, sair do nosso comodismo, da velha vida, das coisas velhas, da velha religiosidade. Porque Deus não é Deus de vinho velho, Deus é Deus de vinho novo. Amém? Fique de pé onde você está. Deus não é Deus de vinho velho, Deus é Deus de vinho novo. Deus é Deus de obra nova. A forma da lei antiga e velha fez com que os fariseus e os mestres da lei ficassem presos naquilo e colocassem peso sobre as pessoas, sim ou não? Porque eles ainda colocavam o quê? Peso sobre as pessoas, sim ou não? Sim. Mas Deus tira o peso. Deus derrama de vinho novo, Deus derrama de alegria nova. Hoje nessa noite a gente olha para esse pão e para esse cálice. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário?
Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo e novo. Lembra do maná que alimentou os seus antepassados lá no passado? Agora vocês não vão comer mais daquele pão maná, aquele pão velho que estraga do dia por não. Vocês vão provar do pão vivo que desceu do céu. Lembra do meu sangue vertido na cruz? O que representa o cálice? O que representa o cálice também? Gente, olha a riqueza. O que o cálice também representa? O sangue derramado de Jesus na cruz. E esse sangue é o sangue da nova aliança, das coisas novas, amém? Glória a Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor faz tudo novo. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o Deus que faz coisas novas sobre as nossas vidas. Deus, quando nós comemos deste pão e bebermos deste cálice também nesta noite, que nós vamos nos lembrar do pão que foi partido na cruz, o teu corpo. Que nós vamos nos lembrar do sangue do Senhor que foi derramado, mas sangue nos trouxe nova aliança. E agora, Deus, por essa nova aliança, nos foi aberto um novo e vivo caminho à presença de Deus. E eu creio, Deus, que coisas novas do Senhor vão nos alcançar, coisas novas vão acontecer a Betel, ainda neste ano, no nome de Jesus.